Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui da nossa série de curtas da astrologia e hoje eu vou falar sobre um tema muito popular da astrologia, tanto na moderna como na tradicional. Esse é um tema bem popular que eu chamo de regrinha dos 5 graus, aquela questão que toda vez todo mundo tem dúvida de posso considerar já tal planeta na casa seguinte, no signo seguinte. Então vamos lá pessoal. A gente precisa ter em mente alguns fatores, principalmente, né? Essa regrinha de 5 graus, ela é citada em aforismos de vários astrólogos antigos, mas principalmente do Ptolomeu, né? Quando ele fala assim que o ponto horoscópico, né? Ele vai ter um planeta em conjunção com o ponto horoscópico, ele tem influência já desde 5 graus antes dele, né? Mas a gente precisa ter em mente que Ptolomeu, ele viveu ali no século II, né? E contemporâneo do Vettius Valens, por sinal, e que naquele momento a maneira de se dividir as casas do mapa era por signos inteiros na maior parte, né? Mais adiante teve um sistema de divisão de casas por quadrantes e tal, mas ali o mais comum era se dividir as casas por signos inteiros, ok? Então, o ponto horoscópico estava em algum dos 30 graus ali dentro da primeira casa. E se um planeta tivesse a 5 graus de distância do ponto horoscópico, ele estava em conjunção com ele. Aí a gente precisa ter aquela coisa bem clara na mente, pessoal, que a regra de conjunção e de aspecto, ela, por signo, ela não se quebra, porque é a estrutura do zodíaco que dá a possibilidade para um aspecto acontecer, para uma conjunção acontecer, ok? Então, não existe conjunção fora do signo, com um planeta num signo e um outro no outro signo, com um planeta num signo e a cúspide no signo seguinte. Não existe uma conjunção nesse sentido. Então, a regra ela não se quebra e aí um planeta que tiver a menos de 5 graus da cúspide de uma casa que já comece em outro signo, ele não vai ter uma influência ali. Eu acho que eu já até falei para vocês em um vídeo anterior que uma vez eu estava assistindo um vídeo no YouTube sobre astrologia e era um evento astrológico onde vários astrólogos contemporâneos participavam, respondiam, falavam ali, né, se apresentavam e tal, e teve um momento então que eles estavam respondendo as perguntas dos seguidores. E uma pessoa perguntou se um planeta, para um astrólogo específico ali, né, se ele achava que um planeta no final de um signo já teria influência do signo seguinte, e ele não titubeou, ele já respondeu de pronto que sim, porque a divisão do zodíaco é fictícia, né? Não existe uma barreira mesmo fisicamente dizendo, separando um signo do outro, então ele via assim que um planeta já poderia pegar a influência do outro signo. Mas é lógico, né, gente? A gente concorda em partes com ele, a divisão do zodíaco ela é fictícia. E foi feita exatamente para representar as estações do ano aqui na nossa astrologia ocidental, astrologia tropical. Mas a gente precisa ter muito claro em mente que quando essa divisão é feita, ela leva em consideração uma estrutura de qualidades primitivas da natureza e de modo de ação, não é? Então, quando a gente tem um signo e o seu vizinho, o seu signo vizinho, ou os seus signos vizinhos, né? O que está antes e o que está depois, todos eles vão ter naturezas diferentes, né? Se eu estiver falando de Áries e Touro, por exemplo. O Áries é quente e seco, o Touro é frio e seco. O Áries é cardinal e o Touro é fixo. Então, existe sim uma barreira que delimita quando essas características são ativas e quando elas são inativas, ou seja, não existe um limiar que diz, olha, 30 graus de Áries termina aqui a influência quente e seca e a gente passa para uma influência fria e seca. Termina aqui uma influência cardinal, né, uma velocidade cardinal, ou uma movimentação cardinal para uma movimentação fixa, ou não movimentação, né, porque o modo fixo não é de movimentação. Então, existe sim uma barreira fictícia, mas existe, que delimita o espaço de representante aí de um signo para um outro signo. Então, não deve um planeta no final, um luminar, no final de um signo, pegar na influência do signo seguinte, porque ali é outro campo de ação, é outra característica,
é outro domicílio. A gente pode pensar assim, a ideia de domicílio associada, né, aos signos zodiacais. Então, os signos zodiacais são domicílios dos planetas, dos luminares. É uma analogia à ideia de domicílio e moradia do ser humano mesmo, né? Então, você mora numa casa e pode ter vizinho, como pode não ter, né? Você pode ter vizinho dos lados, pode ter vizinho acima, vizinho abaixo. E você pode colocar o seu ouvido lá na parede, vamos supor que mora numa casa, uma vizinhança ali onde as casas são geminadas, né? É uma parede que divide uma casa só da outra. Coloca seu ouvido ali na parede, você ouve até o que o seu vizinho tá falando, mas você nem vê o que o seu vizinho tá fazendo, porque tem uma parede ali, que é uma barreira física e você não pode ver. Você sabe o que tem ali, tá ouvindo o que ele tá falando, mas não está vendo, não é? Então, você não invade o território do outro, você não passa a sua mão ali dentro da parede, na casa do vizinho, certo? Então, o que eu quero dizer é assim, que essa analogia dos domicílios, ela é feita exatamente para a gente ter uma visão muito clara do que cada signo pode representar, de quais são as suas qualidades, qual é, né, o seu modo de ação. E esse limite, ele existe, tanto que a gente divide o céu de uma forma fictícia em 12 signos de 0 a 30 graus, ok? Isso significa que esse signo não tem cúspide, ok? Não tem um ponto dentro dos 30 graus que tem mais ou menos importância como domicílio do planeta. Não vou dizer assim que um planeta tem domicílio mais forte se ele tiver em 1 grau, 2 graus, 3 graus de um determinado signo. Isso precisa ficar bastante claro. Não existe cúspide em signo, ok? Agora, quando a gente está falando de casa, essa possibilidade da conjunção com a casa seguinte, ela existe sim. E eu, particularmente, não uso 5 graus para todas as casas, né? Porque se a gente pensar que os antigos também, eles atribuíram certo poder para as casas, né? Em termos de importância, vamos dizer. Então, as casas angulares tinham um poder mais forte, né? Uma importância maior, poderíamos dizer mais produtivas, as sucedentes menos produtivas e as cadentes menos produtivas ainda. Então, eu considero 5 graus de conjunção com uma casa angular, se eu estiver usando um sistema de divisão por quadrantes, 3 para casas sucedentes e 1 para casa cadente, ok? Agora, se você trabalhar com a divisão por signos inteiros, não existe esse tipo de conjunção com cúspide de casa, gente. Aliás, na astrologia tradicional, a gente não usa tanto uma conjunção de um planeta com uma cúspide, a não ser que seja com a cúspide da casa 1 no ascendente, né, por signos, por quadrantes, ou com o meio do céu também na divisão por quadrantes. Signo inteiro não existe, porque o signo inteiro ele começa a 0 e termina em 30. E como o signo não tem cúspide, não é possível que um planeta no final de um signo forme conjunção com o início da casa seguinte, ok? Então, esqueçam conjunção de 5 graus antes do início da casa seguinte, se você estiver trabalhando com uma divisão por signos inteiros, tá? E por quadrantes dentro desses parâmetros que eu falei. A casa seguinte, ela tem que ter início no mesmo signo onde o planeta está. Se eu tiver a Lua em 27 graus de Virgem e a casa seguinte começar sei lá, 3 graus, 2 graus do signo de Libra, não é conjunção. Só vai ser conjunção se a Lua estiver em Virgem e o início da casa seguinte for em Virgem também, ok? Aí você pode considerar. Então, precisa ter bom senso e conhecimento, ok? Para aplicar essa regrinha. E ela é sempre um motivo de bastante dúvida. Então, compartilhe aí com seus amigos que estudam astrologia. E coloquem aí os temas que vocês gostariam também, que querem, né? Que eu aborde aí, né? Gostariam é passado, né? Então, coloquem aí os temas que vocês acham interessantes aí pra gente conversar aqui. E na semana que vem a gente tem o Mercúrio voltando a movimento direto, tem Júpiter voltando a movimento direto, aí eu vou trazer mais algumas novidades aqui pra você. Vamos esperar, né? Esse momento aqui, ele não é tão legal, né, pra divulgação. Então vamos lá, que aí semana que vem tem novidades, tá bom? Um abração pra vocês, até a próxima, até mais.